Renascer. Uma meditação na voz de Júlia Miranda. Que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje vamos continuar com a história de Isaac e vamos ver aqui na Palavra de Deus no capítulo 27 de Gênesis. Capítulo 27 de Gênesis, vamos ver no versículo 27, onde Isaac abençoa o seu filho Jacó. E a bênção é esta: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem, se Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Jacó sabia que o seu pai estava velho, sabia que ele já não via bem, já não via praticamente nada, e também sabia que Esaú lhe tinha vendido o seu direito de primogenitura. Esaú fez tudo errado aos olhos do Senhor. Ele casou com duas mulheres do povo heteu, duas hititas, que era contra completamente a vontade de Deus e a vontade de seus pais. Rebeca sentia-se angustiada por causa disso, porque sempre foi da vontade de Isaac e de Rebeca os filhos casarem com mulheres que professassem a mesma adoração a Deus, a mesma fé, tudo aquilo que Abraão tinha deixado para eles como herança, a fé de Abraão. E tudo aquilo que o Senhor tinha falado com Rebeca, tudo aquilo que o Senhor tinha falado com Isaac, mas não aconteceu isso. Então, um dia, Jacó, vendo que já estava velho, resolveu chamar o seu filho Esaú, primogênito, que não ligava nenhuma à primogenitura, como eu já disse. Para ele sabia que era o primogênito, ele sabia que a riqueza que era dele, a herança era dele, tudo aquilo era dele quando o pai falecesse, que ele seria, portanto, o dono de tudo, e os servos seriam dele, e os filhos seriam dele, e os irmãos seriam dele, e toda a gente o teria que reverenciar, e ele não quis saber de nada. Mas Jacó não. Jacó queria a bênção de Deus para ele. Ele não estava muito preocupado com a primogenitura, ele estava mais preocupado com a bênção do pai, porque sabia que a bênção vinha da parte de Deus. E quando o pai chama Esaú para lhe trazer uma caça, disse-lhe: meu filho, vai buscar uma caça e faz um bom prato para mim e traz-me para que eu coma e te abençoe, porque os meus dias já são poucos e eu quero te abençoar antes de morrer. E Isaac foi ao campo buscar a caça, só que a mãe ouviu o pai falar com o irmão e pensou: não, a bênção é do meu filho Jacó, porque o Senhor prometeu. O Senhor tinha dito a ela que o mais velho serviria ao mais novo. E que duas nações estavam no ventre dela e que ambos se dividiriam. E ela não queria, ela queria que a promessa de Deus se cumprisse. Só que o relógio de Deus não é o nosso e muitas vezes nós pecamos porque não vemos as coisas rapidamente, queremos as coisas muito rápidas. Deus tem o seu tempo e muitas vezes Ele a sua vontade é perfeita, mas Ele até permite, tem uma vontade permissiva, e quando as pessoas fazem coisas erradas, Ele até permite que nós façamos essas coisas erradas, mas mais tarde vamos pagar as consequências de tudo isso por não esperarmos o tempo certo. E assim aconteceu com Jacó. Mas, indo à história novamente, Rebeca ouve e, depois de ouvir, chama o seu filho Jacó e diz: meu filho, vai-me buscar rapidamente ao rebanho dois cabritos, que eu farei uma boa comida e tu levas ao teu pai, para que ele te abençoe. E Jacó disse: mãe, mas como é que isso é possível?
Se o meu irmão é peludo, eu sou liso, eu não posso. E se o meu pai dá conta que não sou eu, que não é Esaú, que sou eu, então em vez de ser abençoado, serei amaldiçoado. E a mãe estava tão certa de tudo que lhe disse: se o teu pai te amaldiçoar, que essa maldição caia sobre mim. E Jacó então fez a vontade da mãe, foi buscar os cabritos, a mãe fez a comida e ele levou-a a seu pai. Levou a seu pai e entrou. O pai desconfiou um pouco porque achou que a voz não era a voz de Esaú. O pai disse: meu filho, quem és tu? Ele disse: sou Esaú. Ele aí mentiu para o pai. Ele não roubou a primogenitura do irmão. Ele não roubou porque o irmão lhe tinha vendido por um prato de lentilhas. Tal era o interesse que ele tinha na primogenitura. Mas Jacó, ele foi buscar aquilo que o irmão lhe tinha vendido, mas ao mesmo tempo ele enganou o pai. Ele enganou o pai, mentiu para o pai e disse: sou eu meu pai, sou Esaú. E Isaac percebeu que não era, porque pela voz ele disse: parece-me a voz de Jacó, mas depois apalpou e disse: mas as mãos são de Esaú. Porquê? Porque a mãe, ao matar os cabritos, tirou aquela lã dos cabritos e colocou-a nos pulsos e na parte lisa do pescoço, onde o irmão era bastante peludo, bastante cabeludo, para que o pai, ao apalpar, sentisse os pelos e achasse que era realmente o Esaú. E assim foi, ele pensou que era Esaú e abençoou o filho com esta bênção maravilhosa, que disse que ele estaria sobre todos os irmãos e sobre todos os servos, e que ele teria o orvalho do campo e das terras, ou seja, ele teria muita produtividade, ele seria muito próspero, tudo seria fértil, onde ele colocasse a mão seria abençoado, onde ele colocasse os seus pés seria abençoado. A bênção que era da primogenitura passou para Jacó. E Jacó, entretanto, saiu dali, depois de ser abençoado, depois do pai ter comido, e entretanto entra Esaú, com a caça que tinha caçado e com a comida que já tinha feito, e vem ao pai pedir a bênção. E aí o pai diz: meu filho, mas quem és tu? Quem és tu? Sou Esaú, meu pai. Então, mas eu já dei a bênção. E ele aí caiu em si e disse: Jacó te enganou. Jacó roubou a minha bênção. E agora não tens outra bênção para mim, meu pai? E o pai abençoou, mas diz-lhe que ele será fugitivo, que ele viverá das suas flechas, do seu arco e das suas flechas, e que ele servirá ao seu irmão. Mas quando o seu jugo saísse da sua cabeça, de sobre si, então ele seria abençoado. Diz aqui a bênção de Esaú, que diz assim, no versículo 40: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto, ou seja, não teria prosperidade. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz, da tua testa, da tua cabeça. E assim aconteceu. Porquê? Porque ele só fez coisas erradas. Quando o pai soube que tinha sido Jacó que tinha recebido a bênção, ele falou com o filho e disse-lhe: meu filho, não quero que tu cases com nenhuma mulher cananeia. Vai ao pai da tua mãe, Arã, e vai e casa com uma das filhas do teu tio Labão, do irmão da tua mãe, para que a bênção de Deus se cumpra na tua vida. E então Jacó foi realmente para Arã, fugiu, porque seu irmão ficou tão zangado, que disse, quando o pai falecesse, que ele ia matá-lo. Lá está. Quando este jugo sair da tua cerviz, ou seja, quando isto te passar, quando estas raivas te passarem, quando tudo isto
tu conseguires olhar para o teu irmão como sendo ele o primogênito, então tu aí vais ser livre de tudo isso. Porque ele ficou tão enraivecido, tão zangado, que queria matar o irmão. Esta história nos traz muitos ensinamentos. Primeiro, temos que esperar o tempo de Deus e não nos precipitarmos. Segundo, aquilo que é nosso vem de qualquer maneira, porque Deus cumpre tudo aquilo que Ele fala. E seja cedo ou tarde, nós só temos que esperar realmente pela bênção de Deus se cumprir nas nossas vidas. E Deus cumpre sempre as bênçãos que Ele promete. Quando nós temos promessa, porque todo este livro, o livro da vida, o livro de Cristo, o livro cristocêntrico, que todo ele aponta desde o início até ao fim para Cristo, e tudo se cumpriu e ainda há coisas que estão para se cumprir, mas que se vão cumprir quando Deus fala connosco, quando nós oramos, quando nós pedimos uma resposta a Deus quando Deus, o Senhor, nos dá uma resposta, ela se vai cumprir. E assim terminamos mais um capítulo da história de Jacó. E depois, no próximo capítulo, iremos Renascer, uma meditação na voz de Júlia Miranda. Encontra Deus e então aí é um capítulo maravilhoso, porque Deus vem através de uma visão em sonhos a Jacó e vai-lhe mostrar coisas maravilhosas, e nós vamos ver isso no próximo capítulo. Que Deus vos abençoe tremendamente e até à próxima mensagem. Deus nos abençoe. Renascer, uma meditação na voz de Júlia Miranda.